A água pode ser transportada nas plantas pelo xilema através de três mecanismos: a corrente transpiratória, pressão radicular e capilaridade, sendo que pressão radicular e capilaridade não conseguem fazer a água caminhar por longas distâncias. E então, a força principal que vai fazer com que a água seja conduzida por longas distâncias é a corrente transpiratória. A transpiração, então, é a perda de água pelas plantas na forma de vapor, e ela vai desempenhar um papel muito importante nos vegetais, porque é através da corrente transpiratória que a água e os sais minerais que são absorvidos do solo são conduzidos até a parte aérea do vegetal, sendo distribuídos por todas as folhas e todos os tecidos da planta. E uma outra função que a corrente transpiratória vai ter é no resfriamento do interior do vegetal. Então, ela vai ser a força principal que responsável pela subida da seiva bruta até as folhas. A transpiração se inicia pela perda de vapor d'água da câmara subestomática para a atmosfera. Isso desencadeia nas folhas uma desidratação. Por quê? Porque vai havendo uma perda constante de água, uma diminuição do potencial hídrico das células, de tal forma que a folha acaba se transformando num centro com potencial hídrico muito negativo em relação às outras partes da planta, e isso faz com que a água seja puxada para cima através do xilema do caule e da raiz. Bom, aqui então o xilema perde água para as folhas e fica com potencial hídrico mais negativo do que o da raiz. Então a água passa da raiz para o caule. E a raiz, então, perdendo água para o caule, vai ficar com potencial mais negativo que o solo. Com isso, então, a água do solo passa para dentro da raiz. Então, aí se estabeleceu a corrente transpiratória, em que a coluna de água ela está sendo puxada para cima. Nas horas mais quentes do dia, a tensão ou a pressão negativa da coluna de água da planta atinge o seu valor máximo. Isso porque, nas horas mais quentes do dia, a transpiração é máxima e a água absorvida pelas raízes não é suficiente para repor as perdas pelas folhas. Isso é explicado pelas resistências que a água tem que atravessar para chegar do solo até as raízes, das raízes até o xilema do caule, do xilema do caule até as folhas na parte aérea. Com o entardecer, o potencial hídrico da atmosfera aumenta, porque a radiação solar vai diminuindo. Com isso, a corrente transpiratória vai sendo minimizada e aos poucos a água vai parando mais dentro da planta. Ela vai sendo perdida cada vez em menor quantidade até o anoitecer. Com isso, a planta vai se reidratando. Então, durante o entardecer e durante a noite, é quando a planta consegue repor a sua água, consegue se reidratar.
E é por isso, então, que muitos autores afirmam que as maiores taxas de expansão celular nas plantas acontecem durante a noite, que é quando ela tem água suficiente para entrar nas células e as células se expandirem. Bem, aqui nós temos o corte transversal da raiz, mostrando os tecidos que a água tem que atravessar para chegar até o xilema. Então, nós temos a exoderme, o córtex, a endoderme com as células com espessamentos de suberina em U e em seguida o xilema. Então, aqui nós temos o corte transversal da folha, mostrando o caminho que a água percorre para atravessar os tecidos da folha e sair pelos estômatos através da câmara subestomática. Então, a água chega pelo xilema na folha e ela é distribuída por todas essas células da folha. Epiderme, as células do parênquima palissádico, células do parênquima esponjoso. E quando ela evapora para a atmosfera, que o processo começa na câmara subestomática, todas essas células na sequência vão desidratando. Então, quanto maior a quantidade de células que a água tem que atravessar para chegar até a câmara subestomática, maior vai ser a resistência enfrentada. A teoria da coesão, adesão, tensão explica como a coluna de água consegue chegar até o topo das grandes árvores. Essa teoria foi proposta no início do século XIX para explicar como se daria a subida da seiva bruta, que é a mistura de água e sais minerais, do solo até as folhas da planta. Então, existiria um componente de tensão, que seria a pressão negativa, sobre a coluna de água, as forças de coesão das moléculas de água, devido às pontes de hidrogênio, impediriam que a coluna de água no xilema se rompesse, e as forças de adesão, através das quais as moléculas de água se ligam às paredes dos vasos do xilema, facilitariam a subida da coluna de água até as folhas. A pressão negativa da coluna de água do xilema, ela pode ser demonstrada quando se corta o caule da planta e se observa que a coluna de água se retrai para baixo em direção à raiz, pois ela fica livre da força que puxava a água para cima e que dependia do potencial hídrico mais negativo das folhas para acontecer. A grande tensão a que a coluna de água é submetida no xilema poderia levar a um colapso do fluxo de água na planta se esses vasos não apresentassem as paredes espessas que eles apresentam. Se as paredes desses vasos fossem mais finas, elas não resistiriam a essa pressão negativa. Então, elas poderiam colabar, ou seja, as paredes poderiam se encontrar e se aproximar uma da outra e interromper o fluxo de água no xilema.
Um outro aspecto é que a tensão pode ser tão intensa sobre a coluna de água que a água pode evaporar, formando bolhas no interior do xilema, o que é chamado de cavitação. Bolhas de ar se formam e essas bolhas elas quebram a continuidade da coluna de água e podem interromper o fluxo de água até as folhas. Então, nesse slide, nós vemos alguns fatores que vão regular a perda de água nas folhas. A resistência dos estômatos, né? Então, quando os estômatos estão fechados, eles impedem a perda de água e diminuem a taxa de transpiração. E nós vamos ver o mecanismo de funcionamento dos estômatos na aula seguinte. A resistência da camada limítrofe de ar que se deposita sobre a superfície da folha e cuja espessura é afetada pelo vento, né? E também algumas características que nós já vimos em aulas anteriores, como a morfologia da folha, a anatomia interna da folha, o tamanho e a forma das folhas e como que elas se posicionam em direção ao vento. E nós temos também que a alteração na morfologia da folha, quando ela perde muita água e acaba murchando, faz com que ela intercepte menos radiação e com isso diminui a temperatura das folhas, reduzindo então a taxa de transpiração. Bem, o que acontece então? Nas horas mais quentes do dia, principalmente as plantas que apresentam folhas grandes, né, com grandes áreas foliares, elas podem apresentar a murcha temporária das folhas, mesmo havendo água suficiente no solo. Isso acontece porque nas horas mais quentes do dia as taxas de transpiração são maiores do que as taxas de absorção pela raiz. E uma forma de evitar esse processo de murcha temporária é fazer o sombreamento das plantas nas horas mais quentes do dia. Bom, esse sombreamento ele pode ser feito, por exemplo, com sombrite, que bloqueia a passagem da luz solar sobre as plantas. E aí o que acontece? Na sombra, num ambiente de sombra, a umidade relativa do ar tende a aumentar e esse aumento vai diminuir as taxas de transpiração. Com isso, as taxas de absorção pela raiz, elas vão conseguindo suprir a demanda das perdas. E o que vai acontecer é que aos poucos as células das folhas vão se reidratando novamente e ela volta ao normal. Na natureza, se você não sombrear a planta, o que vai acontecer? Durante o entardecer, a incidência de radiação vai diminuindo, com isso vai havendo um aumento da umidade relativa do ar, aumento do potencial hídrico da atmosfera, vai causar uma diminuição da taxa de transpiração. E com isso, a planta vai conseguir então fazer com que a quantidade de água absorvida, agora sendo compatível com as perdas e as perdas diminuindo cada vez mais, essa água vai conseguir reidratar o vegetal novamente.